Abençoados e abençoadas, graça e paz. Quinta-feira, 16 de junho de 2022. Ao anoitecer, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, uma palavra que nos traz alívio, que nos traz ânimo, uma palavra que nos mostra o quanto estamos livres, como um pássaro a cantar, uma palavra para aqueles que têm a mente iluminada, para aqueles que não estão com o véu sobre o rosto, com as mentes atrofiadas, para aqueles que não vivem debaixo de preceitos dos homens, dos rudimentos, seguindo homens, para aqueles que reconhecem o soberano como o único Senhor e pastor, aquele que reina sobre tudo e todos, que a primazia é sua. Pai dos Espíritos, que nos concede uma liberdade plena sob a sua orientação e sob a sua direção. Para aqueles que exaltam o Pai e o reconhecem como único e Deus soberano, esta palavra, ela faz com que cresçamos cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo, pois somos salvos na mente, não estamos debaixo de fardos e jugos da religião, dos líderes religiosos, praticando tudo aquilo que os judeus praticaram, pois a lei foi para eles, os rudimentos da lei mosaica foram para eles, mas não conseguiram cumprir, até que o Cristo Nazareno, nascido de mulher judeu, veio para cumprir a lei e a cumpriu na íntegra, em toda a sua totalidade, até que disse, tetelestai, está tudo consumado. O Cristo ressuscitado revela a Paulo todo esse evangelho da graça de Deus, esse evangelho que exalta o Pai dos Espíritos, esse evangelho que nos mostra que nós somos o templo da sua habitação, a morada do Altíssimo, esse evangelho que mostra que não devemos viver nas práticas, nos rudimentos da lei e nem nos preceitos dos homens. Este evangelho que mostra que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade e que pratiquem o culto racional, que não depende de um templo religioso onde as suas reuniões com ritos, liturgias, cerimoniais e uma porção de outras coisas que a gente sempre menciona e sabemos, para que se possa adorar. Lugares esses que eles chamam de casa de Deus. Quando em Atos 7:48 diz que Deus é espírito e não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Vivemos o dia em que o Nazareno disse para a mulher samaritana, virá dias em que o Pai será adorado em espírito e em verdade. Muitos ainda não entenderam, não compreenderam isso. Precisam de templo, precisam de líderes religiosos, precisam desses lugares para que eles possam adorar. Enquanto nós, com a mente iluminada, entendemos que o Pai é adorado 24 horas por dia,
lembramos sempre dele, aonde quer que estejamos. Mas vamos lá, Paulo escrevendo aos Hebreus, outros dizem que não foi Paulo, mas não importa. Diz assim no capítulo 2, no versículo 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Não o diabo como ser espiritual, como eles dizem, como eles ensinam, mas o diabo que é a nossa própria carne, que é o nosso opositor, a carne que é contra a nós mesmos, mas nós somos espirituais. E como espirituais que somos guiados e dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus, porque somos seus filhos. E os filhos são guiados e dirigidos por ele. Querido, as dores, os sofrimentos não são eternos. Eles vão acabar um dia. Em João 16:33, quando Cristo Nazareno diz assim: no mundo tereis aflições. Essas aflições que ele se refere são as aflições da carne, que os religiosos atribuem a esse ser espiritual criado pela Igreja Católica Romana, como esse ser é denominado de diabo e de outros adjetivos, Satanás. Então é esse ser que aflige as pessoas. Vocês que já estiveram lá, ou os que estão lá, não é isso? Tudo lá é Satanás, tudo lá é o diabo. Tudo lá eles jogam na conta desse ser espiritual como se ele existisse. Esse ser que tenta as pessoas 24 horas por dia. Esse ser que atormenta as pessoas. Esse ser que levam as pessoas às práticas das obras da carne. É assim que eles acreditam, que eles creem, que eles ensinam. Quando o diabo, que na verdade isso é um adjetivo, é o opositor, é aquele que é contrário. O diabo é a nossa própria carne. Então, quando nós não entendemos que somos espirituais e que vivemos nesses rudimentos, que vivemos dentro desses lugares, estamos sempre voltados para as obras da carne. Porque lá as pessoas são punidas, são corrigidas pelas práticas das obras da carne. Quando, se eles entendessem e compreendessem que os filhos que são guiados pelo Espírito Santo não vivem nas práticas das obras da carne, porque ele volta-se para o Pai dos Espíritos, adora-o em espírito e em verdade, e pratica a ele culto racional, e cada dia ele vai entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Queridos, somos espírito, assim como Cristo também. O Cristo foi revestido de carne e sangue, como li aqui no capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, no versículo 14. Ele no ventre de Maria participou de carne e sangue. Nascido de mulher, ele era judeu. É esse o Cristo Nazareno que a religião segue. Tudo quanto Cristo Nazareno fez, porque na verdade ele veio para fazer, os religiosos seguem. Se eles jejuam, eles dizem que jejuam porque Jesus jejuou. Se batizam, porque Jesus se batizou. Se vão ao monte, porque Jesus foi ao monte. Se dão dízimo, porque Jesus deu o dízimo. Enfim, só que eles esquecem que a lei foi dada por Deus a Moisés para o povo judeu. A lei do Torá eram 613. 248 tinham que se fazer e 365 que era
chamada de negativo que não se deveria fazer. Então, como os judeus não conseguiam cumprir a lei, ele veio, se fez carne e habitou entre eles, fica bem claro isso, entre eles quem? Os judeus, porque ele veio para o seu povo, e o povo de Deus era os judeus. Ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não entendem isso. Eles não compreendem isso. E aí eles querem que as pessoas que nasceram depois da cruz se submetam a todos esses procedimentos, que pratiquem todos esses rudimentos da lei mosaica, quando o próprio Nazareno disse: está tudo consumado. Na cruz, morreu a carne do Jesus homem, mas o Espírito estava vivo, pois o Espírito é eterno. Jesus é Deus, é o Cristo ressurreto, ressuscitado, que apareceu a Saulo de Tarso. E ele ouviu a sua voz, e o esplendor de uma glória transformou-se agora em um praticante de tudo aquilo que o Cristo ressuscitado o revelou e o escolheu para que fosse o pregador, o ensinador do evangelho da circuncisão, onde todos os gentios, ou seja, os que não eram judeus, agora foram também alcançados e reconciliados com ele através da sua morte na cruz. O Espírito é eterno. E agora, então, ele diz: vós sois o templo da minha habitação. O Espírito de Deus passou a habitar no nosso espírito e testifica que somos filhos de Deus. E não mais no templo aonde se manifestava a glória de Deus, como também nos tabernáculos. O templo foi destruído. Meu amado, você é espírito. Há um espírito, aquele espírito que estava com Deus antes que você viesse a este corpo de carne. Esse espírito está em você. Esse espírito é o lugar aonde o Espírito de Deus habita. E o dia que você, que eu, que nós deixarmos esta vida, esse espírito volta para o Pai dos Espíritos. E enquanto a matéria, o corpo e a alma, que são sentimentos e emoções, se desfaz na sepultura, que é o inferno, o lugar dos mortos, de onde nunca mais vão subir. Como espírito, você sempre existiu. O seu espírito sempre foi eterno. Nunca esteve em estado de condenação, como a religião diz, que você tem que aceitar Jesus Cristo para que você não seja condenado. Como a religião diz que você pecou e foi destituído da glória de Deus, quando isto estava se referindo aos judeus, porque pecado era transgressão da lei. Então, quando Paulo diz aos Gálatas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele estava se referindo àquela geração, aquele povo, aquela nação. Porque pecado era transgressão da lei. E eles haviam transgredido a lei. Eles precisavam da salvação. Eles precisavam de um Salvador. Por isso, você, como homem interior, deve ter prazer em servir a Deus. Mas servir a Deus em espírito e em verdade.
Você não precisa de rituais, de liturgias, de cerimoniais. Você não precisa de um líder religioso. Você não precisa de um templo. Você não precisa desses lugares para que adore o Pai, para que faça o seu culto racional. Assim, o Espírito de Deus testifica que somos filhos, como está em Romanos capítulo 8, versículo 16, escrito por Paulo, o apóstolo da graça de Deus. E quem tem o Espírito de Deus é um nele, e esse vive em graça, é guiado pelo Espírito Santo como filho dele, e anda em novidade de vida, vive por fé, pensa nas coisas de cima, como Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 1, pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima e não nas coisas da terra. O eleito predestinado, aquele que é espiritual e não é mais carnal, ele vive pensando nas coisas do alto, nas coisas dos céus, nas coisas de Deus. Ele vive voltado para o Pai, ele vive voltado para Deus. Ele anda por fé, ele é guiado e dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus dirige a vida dele sem reservas. Ele não vive voltado para as coisas desta vida. Ele não pensa nas coisas da terra. Como muitos que se dizem religiosos estão nesses lugares, barganhando com Deus para prosperarem aqui nesta terra. Ao contrário de colocar sua fé em prática, de confiar em Deus, que supre todas as necessidades dos seus filhos e não lhes deixa nada lhes faltar, pois ele é o pastor supremo e o Senhor. Não ajunte tesouro na terra, vive como cidadão dos céus, pois está assentado com ele nas regiões celestiais. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, no versículo 6, ele diz, já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Isso é andar por fé, isso é viver por fé, isso é crescer em graça, isso é crescer no conhecimento, isso é entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para o louvor da sua glória. Portanto, não temos medo do diabo, da morte, do inferno, tampouco do devorador. Essas são as ameaças do sistema religioso, que eles colocam esse terror, esse medo, esse pavor nas pessoas, para que essas pessoas se tornem presas desses lugares. E elas têm medo de sair desses lugares porque elas acreditam que há um diabo como ser espiritual, que há um inferno como lago de fogo, aguardando todos aqueles que não vive na prática de todas essas coisas e que um dia será condenado, sofrerá o juízo e então queimará nesse ardente lago de fogo eternamente. É assim que eles acreditam, é assim que eles pregam, é assim que eles ensinam. Quando eu já disse nesta mensagem, você não é condenado, você é livre, você é liberto. O corpo e o pó junto com a alma, ele volta, como já disse, para este lugar. Vão para o inferno, que é sepultura, lugar dos mortos. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, nunca se referiu ao inferno. Você nunca vai encontrar nas epístolas de Romano aos Hebreus, Paulo tratando-se do inferno como um lago ardente de fogo, tratando-se do inferno e do diabo como um ser espiritual. Essas coisas são fontes de renda e conveniência e interesses desse sistema religioso. Eles têm interesse que o inferno exista, que o diabo exista. Os crentes não abrem mão disso. Eles querem porque querem acreditar na existência do diabo como ser espiritual e do inferno como um lugar ardente onde muitos vão se queimar. Sabe por quê que eles não abrem mão dessas coisas? Porque eles querem ter mordomias e primazias.
vivendo vidas de riquezas e destaques às custas dos incautos. E muitos nesses lugares querem títulos, querem ter primazias, e andam então servindo e seguindo a homens, adorando a Deus de lábios, quando os seus corações estão longe. Queridos, o Espírito reina, mas o sofrimento da carne é temporário. Veio do pó e para o pó voltará. Conforme Gênesis capítulo 3, versículo 19. Essas aflições que o Nazareno disse são aflições da carne, enquanto aqui estivermos, as aflições da carne existirão. E o espírito que estava na carne retorna para Deus, com um corpo glorioso, semelhante ao corpo dele, conforme Filipenses 3:21. A minha carne chama-se Levi, porque o meu espírito se revestiu dela e sangue no dia em que nasci. Enquanto estivermos aqui na carne, a carne sofre. Por isso, ao contrário de orarmos para termos refrigério, devemos dar graças a Deus por tudo, como Paulo escreveu aos 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graça. Agradeça a Deus por tudo. Está sofrendo? Agradeça a Deus. Está alegre? Agradeça a Deus. Está empregado? Agradeça a Deus. Tem o que comer? Agradeça. Não tem? Também agradeça. Não importa o que esteja acontecendo com você, agradeça sempre a Deus. Porque o que é importante não é essa matéria, o que é importante não é o corpo, o que é importante não é essa vivência aqui neste corpo terreno, o que é importante é o Espírito de Deus que habita em nós, fazendo de nós o templo da sua habitação e da sua morada, e nos garantindo que somos seus filhos. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção. Não temos medo de morrer. A hora que chegar, nós estamos prontos. Estamos prontos porque temos certeza. Nós não temos dúvida. Não paira sobre nós nenhuma dúvida de onde nós viemos e para onde nós iremos. Por mais que a religião, por mais que o sistema, por mais que as instituições religiosas digam o contrário, nós ficamos com a palavra do eterno, nós ficamos com a palavra do Cristo ressuscitado, nós ficamos com a palavra daquele que é soberano, daquele que reina sobre tudo e todo, ficamos com a palavra daquele que dirige sem reserva a nossa vida, ficamos com a sua palavra. Portanto, amados, descansa. O propósito de Deus é arrebatar o espírito e não o corpo, porque muitos que estão lá esperam que um dia o corpo que foi ao pó da terra, quando em Jó 7,19 diz que nunca mais ele subirá de lá, eles dizem que este corpo vai ressuscitar, que eles vão ressuscitar. É isso que eles ensinam, baseados em textos isolados, que eles fazem um pretexto para uma doutrina, porque eles não respeitam época, não respeitam tempo verbal, não respeitam destinatário nem remetente, não respeita em que ano, em que época que foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito. Eles não respeitam o contexto. E é por isso que está aí essa confusão toda nas mentes das pessoas, e as pessoas acreditando em coisas que eles dizem, que eles disseram, coisas estas que são mentiras, que são enganos e que não são verdade, que tornam as pessoas escravizadas, debaixo de jugos, com fardos sobre os ombros, não podendo muitas das vezes suportar essas coisas, e vivem em conflitos, em constantes conflitos dentro desses lugares. Parece-me que somente naquela hora em que eles estão ali de 2 ou 3 horas, eles se sentem um pouco. Quando voltam para casa, no seu dia a dia, eles vivem em conflitos. Eles vivem perturbados, aflitos, desesperados.
porque estão voltados para as coisas desta vida, pensando no amanhã, no que irão comer, no que irão beber, no que irão vestir. Porque vivem sempre preocupados com as coisas desta vida, com as aflições da carne. Quando o Nazareno disse, tem de bom ânimo. As dores e os sofrimentos não são eternos. Enquanto aqui vivermos, estas coisas irão acontecer. Principalmente à medida em que você vai passando de um ano para o outro, que vai se tornando uma pessoa idosa. São dores na coluna, dores lombares, dores nas pernas, nos braços, são bursites, uma porção de coisas. Isso faz parte da vida. São as aflições da carne. E aquelas outras aflições da carne, que às vezes nos traz ou nos atrapalha na vida do espírito. Essas coisas, os espirituais, não temem porque não vivem nessas práticas. Então, os sofrimentos não são eternos, vão acabar um dia. Sabe quando? Quando os seus dias, quando os meus dias, quando os nossos dias findarem aqui nesta vida. E o espírito, ele vai voltar para o Pai dos Espíritos. Vai voltar para Deus. Eu sofri um infarto. O infarto, dia 28 de março. Cheguei no hospital aqui, municipal, da minha cidade. O médico disse que 98% das minhas artérias estavam entupidas. Em momento algum eu temi, ou fiquei apavorado. Querido, eu confesso para vocês, se isso tivesse ocorrido comigo há 5 anos atrás, eu me desesperaria, porque eu estava debaixo de fardos pesados de jugo, eu estava debaixo de tudo isto que a religião propõe. Consciência pesada, sentimento de culpa, preocupado em fazer e não deixar de fazer, voltado para as coisas somente dessas vidas, preceitos, rudimentos. E então isso traz confusão. E uma hora você tem certeza, outra hora você não tem. E isso traz preocupações a muitos que vivem nesses lugares. Eles têm medo da morte, porque não têm convicção nem certeza da salvação. Mas aí eu fiquei tranquilo ali, conversei com o médico, e eles colocaram em mim aquelas aparelhagens, fizeram o exame para que detectasse se eu estava ou não infartado, e foi detectado. Foi necessário que eu passasse ali uma noite com batimento cardíaco de 40 a 45, qualquer movimento que eu fazia subia para 70, 80, 90, até que no outro dia tive que ser levado para o Hospital do Coração, lá em São Gonçalo, onde eu fui operado. Nem um catete pôde ser feito, teve que ser feita uma angioplastia. Meu genro e minha filha e meu cunhado que estavam do lado de fora da sala de cirurgia, o médico em dado momento saiu. Eu vi tudo isso e perguntou lá, minha filha e meu genro, vamos ter que fazer uma angioplastia, vamos ter que colocar nele estente. Se fizer, ele pode morrer. Também se não fizer, ele vai morrer. Você decide. Minha filha chorando, meu genro chorando. Eles disseram, então, fazem. Não tem outra alternativa. E a angioplastia foi feita. Colocado 2 estentes em mim. Saí dali, fui para um quarto de UTI. E ali permaneci 2 dias. Tive alta. Isso já se passaram 70 dias. E estou aqui, novamente, feliz, fazendo as minhas caminhadas. Lógico, não estou mais comendo gorduras, coisas gordurosas como eu comia, mas estou alegre, feliz. E se aquele momento ali fosse a minha validade, o meu tempo de vida aqui, eu teria ido muito feliz, muito alegre, porque sei que estaria voltando para o lugar de onde um dia eu vim.
ó certeza, ó convicção que esta palavra ela nos dá. Queridos, nos dias do Cristo Nazareno, ele disse para o seu povo: vinde a mim, Mateus 11, 28, todos vós que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados. A lei, ela sobrecarregava as pessoas, oprimiam as pessoas, era disso que eles estavam falando. Ele disse: ouve, segue-me, ande sobre o que eu falo, o que eu digo. Se liberte desses fardos, desse jugo. Vinde a mim e encontrareis descanso. E eu fico assim a pensar. Hoje, né? Quando eu digo hoje, porque estou vivendo o momento hoje, mas há centenas de anos, esses homens atam fardos pesados sobre as pessoas, colocam jugo sobre elas e dizem que elas têm que cumprir rudimentos, cumprir preceito. Eles dizem que isto são ensinamentos, são doutrinas de Deus. Eles jogam tudo na conta de Deus. Agora, sabe por que eles fazem isso? Porque eles andam na carne. Eles não são espirituais. Pensam até que são, porque eles não sabem o que significa ser espiritual. Eles não sabem o que significa o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem diferenciar os homens carnais para os espirituais. Eles não sabem, eles pensam que sabem, mas não sabem. Os carnais vivem debaixo de julgos e fardos, de preceitos dos homens. Os carnais vivem debaixo de rudimentos, sob o véu, na carne. Os carnais vivem presos às religiões, tendo o homem como seu senhor, como seu pastor. Os espirituais não. Os espirituais não. Eu já tenho dito quais são os comportamentos de uma pessoa espiritual. Eu quero encerrar por aqui, eu quero terminar por aqui. Mas eu quero pedir a você, dê um like. Você que visualiza, me ajude a divulgar o meu canal. Queridos, eu não estou aqui preocupado com monetização. Eu já era para ser monetizado e não sou, não procurei isso, eu não quero isso, eu não estou preocupado com isso. Quando eu peço a você, dê um like. Quando eu peço a você, divulgue, se inscreva, compartilhe. É para levar essa palavra. A minha preocupação são com esses nossos irmãos. Eles são nossos irmãos. Você lembra quando você lá estava? Você lembra os fardos, os jugos que viviam sobre você? Você agora é livre. Você agora vive o evangelho da graça de Deus. Compartilhe essa parte boa com eles, para que eles possam. Talvez você venha me dizer, e eu vou concordar com você, é muito difícil, eu sei que é muito difícil. Como foi difícil um dia você se libertar. Como foi muito difícil eu romper com o sistema. São 46 anos que eu vivi lá, tendo todos os títulos que vocês possam imaginar. Pregava, ensinava, falava, dava opinião. Eu joguei tudo isto por terra. É isso que o Evangelho da Graça faz. Paulo, quando deixou o judaísmo, se vocês soubessem o currículo de Paulo, os cabedais de Paulo, mas quando ele conhece o Cristo ressuscitado, quando ele recebe o Evangelho da Graça de Deus, ele diz que tudo aquilo era esterco, que tudo aquilo não mais servia para ele. Porque ele agora sabia em quem ele tinha crido. Ele agora estava conhecendo o Pai dos Espíritos. E então, ele começou a dizer, o viver para mim é Cristo, o morrer é ganho, é lucro. É por isso que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece.
O Deus de paz suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus em glória. Ele disse, já não vivo, mas Cristo vive em mim. As palavras de Paulo sempre foram palavras de ânimos, de fortalecimento, porque é esse o evangelho da graça de Deus e é essa a vontade do Pai para com aqueles que são seus filhos. Eles são filhos de Deus, mas não vivem como filhos. E nós queremos que eles também vivam como filhos de Deus. Beijo no seu coração, forte abraço, e eu concluo dizendo, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.